Oi gente, tudo bom? Eu sou Alan Carvalho e no Casos Estranhos de hoje a gente vai falar sobre o caso de Alcácer, ou as Meninas de Alcácer, né? Um caso muito famoso na Espanha e que se tornou famoso até mundialmente por causa da mídia, né? Que esteve em cima desse caso na época que ele ocorreu. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já peço pra você, né? Te peço mesmo aí humildemente pra você deixar o like aí embaixo. Não esquece de deixar o like, clica também no botão vermelho de inscreva-se, que isso é muito importante, né? As duas coisas são muito importantes para que vocês me ajudem e para que o canal, né, possa crescer cada vez mais também. Esse caso, ele ocorreu no ano de 1992, no município de Valência, né, na Espanha, na cidade de Alcácer, que era um povo, né, um povoado bem pequeno, assim, não era uma cidade muito grande, né, mas sim, tinham muitas famílias tradicionais, muitas famílias que viviam ali há muito tempo já. Então, né, no dia 13 de novembro de 1992, né, naquele ano, as meninas, né, Antônia Gomes, de 15 anos, que tinha o apelido de Tony, Desirê Hernandes, de 14 anos, né, e Miriam Garcia, de 14. Elas moravam ali na cidade de Alcácer e elas estavam muito animadas porque nesse dia ia ter uma festa, né, numa discoteca que se chamava Collor. E essa festa era organizada por algumas pessoas do colégio que elas estudavam, por alguns amigos, então elas estavam bem animadas de participar dessa festa, né? E nesse mesmo dia, pela parte da tarde, elas foram até a casa de uma amiga. Chegando lá, elas viram que a amiga não estava muito bem, né? E a amiga falou para elas que ela estava com febre, não se sentia bem e que ela não ia poder comparecer na festa da discoteca. Então as três fizeram companhia para a amiga ali durante um tempo, mas acabaram indo para casa para se arrumar e também para ver como que elas iam, né, para essa festa. Então nesse percurso, a Miriam, né, ela acabou ligando pro pai, o Fernando Garcia, e tentou perguntar para ele, né, se ele ia poder levar elas até a festa. E a mãe dela atendeu e falou que o pai não estava se sentindo bem, a princípio ele estava com gripe e que não ia poder levar elas, né, e que elas teriam que ir de alguma outra forma. Então a mãe até avisou que elas tinham que ser rápidas, né, porque existia um horário ali que o ônibus passava e depois não tinha mais esse ônibus, né. E elas já tinham perdido, na verdade, esse ônibus a princípio, ou seja, elas iam ter que ir caminhando, né, ou tentar algum tipo de carona para chegar nessa festa que elas queriam tanto ir. A cidade onde ficava a discoteca, né, Collor, era Picassent, que era uma cidade próxima, né, ali de Alcácer, e então elas decidiram ir caminhando, né. E essa caminhada até a discoteca durava mais ou menos uns 40 minutos. E assim elas foram. O que se sabe é que as meninas tinham avisado essa amiga que provavelmente elas iam pedir carona, né, no meio desse caminho ali, caso elas não conseguissem pegar o coletivo. Então, essa é a ideia que se tem, que elas foram caminhando, né, e para não caminhar esses 40 minutos, elas pediram carona para alguém na rua, na estrada, conhecido ou desconhecido. Nessa época era muito comum essa prática de pedir carona, né, de pedir para alguém ali que está passando de carro, sendo conhecido ou não, para que te leve até tal lugar. E na verdade, se vocês forem buscar na internet, isso é muito comum na Europa até hoje. E claro que naquela época, né, no ano de 1992, era mais comum ainda. Então essa é a última notícia que se tem das meninas no dia 13 de novembro de 1992. Tem uma testemunha que afirma que viu as garotas entrando em um carro branco e que aparentemente tinham duas pessoas dentro desse carro, porém ela não tem bem certeza se eram duas ou se eram quatro. Então a polícia conta como duas. E essa foi a última vez que realmente as meninas foram vistas. Já tinham passado das 22 horas da noite e não era habitual, né, para os pais dessas meninas que elas se atrasassem ou que elas chegassem muito tarde. Então, por volta das 21 horas, elas geralmente já estavam em casa ou já deveriam estar em casa. Os pais começaram a se comunicar ali, né, ligar um para o outro para saber se a filha estava, né, na casa de algum deles e não. E isso começou a bater um desespero, uma preocupação muito grande. Então o pai, né, da Miriam, né, o Fernando, ele foi na discoteca, né, com alguns parentes também. Chegou lá, ficou sabendo que as filhas nunca compareceram na festa. E, óbvio, que a preocupação ia crescendo cada vez mais. Eles foram na polícia, mas, segundo os protocolos, a polícia não podia fazer muita coisa, porque ainda não tinha passado 24 horas, né, do ocorrido. Então, os pais, familiares, né, os amigos, os vizinhos começaram a se reunir e começaram a buscar por toda a cidade, né, para ver se encontravam as meninas. Também perto da discoteca, começaram a buscar em tudo quanto é lugar que vocês imaginam, né, em lugares abandonados, lugares fechados, tudo que eles podiam fazer, né, o que estava no alcance deles ali nessas primeiras horas, né,
para realmente encontrar as meninas e ver que estava tudo bem. Passou uma semana e nada, nenhuma notícia das garotas. Os policiais também não conseguiam encontrar nada, então eles acreditavam que as meninas, na verdade, elas tinham fugido de casa. Que elas não tinham ido para festa alguma, e sim que elas tinham fugido. E os pais não acreditavam nisso, porque elas deixaram muitas coisas arrumadas em casa, elas deixaram até dinheiro que elas possuíam em casa, ou seja, não parecia, né, muito coisas das pessoas que vão fugir, né, ou algo assim. Então eles não acreditavam que as meninas poderiam fugir, aparentemente elas não tinham problema algum em casa, então não teria bem um motivo para isso e os pais não acreditavam nisso. Nesse tempo também, os pais das meninas começaram a correr nas emissoras de TV, nos rádios, para dar entrevistas, né, para abranger um número maior de pessoas, para ver se alguém tinha visto as meninas, né. E nisso também começou a chegar algumas informações, né, de algumas partes do país, falando que sim, tinham visto as meninas. Eles começaram a imprimir fotos, né, e espalhar por tudo quanto é lugar, ou seja, eles estavam cada dia num programa de TV, numa emissora de TV, e a mídia também começou a ficar muito em cima deles, né, e cada vez mais o caso ia crescendo, o caso ia se tornando algo imensamente, né, midiático. Foi então que no dia 27 de janeiro de 1993, ou seja, né, 75 dias depois do desaparecimento, dois apicultores tinham de fazer os seus trabalhos ali com as abelhas, e para chegar até esse local, né, onde ficavam as abelhas, era um local mais remoto, cheio de pequenos morros, barrancos, e no meio desse caminho ali eles estavam cansados, eles pararam um pouco para tomar ali um fôlego, né, para retomar um fôlego, e foi então que um deles acabou notando um objeto perto dos arbustos ali no chão, e era um relógio. E ele começou a observar aquele relógio e logo em seguida ele ficou bem espantado, né, chamou o amigo, né, para olhar aquilo. Foi então que eles viram que era uma mão, né, uma mão já em decomposição e com os ossos à mostra. Rapidamente eles voltaram, né, todo o caminho e avisaram a polícia local. Algumas horas depois, a polícia chegou até esse local, acompanhada ali, né, pelos apicultores também, né, para mostrar onde estava esse local. Já era noite, ou seja, o local já era de difícil acesso. À noite era pior ainda. Eles esperaram, né, chegar o fotógrafo ali da perícia também para tirar algumas fotos. E eles começaram a recolher ali o que eles podiam, né, que estava no local à vista. E então eles foram ver realmente, né, para desenterrar, né, isso que eles achavam até o momento que seria um corpo e a princípio até de um homem. E quando eles começam a cavar ali, né, para desenterrar esse corpo, eles acabam encontrando 3 corpos. Esses 3 corpos já estavam em um grande estado de decomposição, estavam envoltos em um tapete e foi aí que eles começaram a pensar que esses corpos poderiam sim ser das meninas de Alcacer. Os corpos então foram para uma autópsia e para os exames necessários competentes daquela época, e foi então declarado que as meninas foram mortas com tiros na cabeça, elas tinham sido violadas, tinham diversas marcas pelo corpo de mutilação, e é claro, o corpo já se encontrava, né, como eu disse, num nível alto de decomposição. Já ali, né, durante as primeiras horas que eles estavam recolhendo as coisas do local, tentando ali pegar o máximo de informação realmente, né, sobre os corpos ou o que tinham ali, eles começaram a reparar que tinham muitos papéis espalhados, né, perto daquele local, perto das árvores e também muitos objetos. E quando eles recolheram isso, eles começaram a analisar e pensar que talvez algum desses papéis, né, podiam conter uma pista, podia conter um nome. E quando eles vão ali investigando, chegam a um papel que realmente tem um nome e tem um local. Esse local era um hospital e o nome era Henrique Angles. Na investigação, eles descobriram que o Henrique Angles foi atendido nesse hospital por uma doença venérea, então eles começaram a buscar o local que o Henrique Angles morava. Chegaram até lá, Henrique Angles estava no local junto com outros familiares e também com o irmão Antônio Angles. Só que esse acabou fugindo, acabou escapando. Ele pulou uma janela, eles moravam ali em torno do quarto, quinto andar, pulou uma janela, né, fez ali uma forma, conseguiu pular, escapar e sumiu. A polícia não achou mais ele naquele dia e em nenhum outro dia. Simplesmente ele desapareceu. Junto aí nesse momento acabou chegando também um amigo ali da família que se chamava Miguel Ricardo. A polícia já aproveitou ali, não estava entendendo quem era ele, acabou levando para a delegacia também para fazer um interrogatório para ver se ele podia saber de alguma coisa. Quando levaram, né, o Henrique Angles para a delegacia e o Miguel Ricardo, eles acabaram ali interrogando eles rapidamente a princípio. Então eles se deram conta que provavelmente Henrique Angles não estava envolvido no caso, pois ele apresentava esquizofrenia, né, e falava aos policiais muitas coisas inconsistentes ou que até não tinha nada a ver com o caso ou com o que eles estavam ali perguntando. E a própria família confirmou que ele tinha a doença
inclusive já tinha sido internado por causa disso. E eles descobriram também que o irmão, Antônio Andes, muitas vezes pegava a documentação, né, do irmão e se passava por ele para fazer ali alguma falcatrua, né, alguma coisa. Isso porque eles eram bastante parecidos. Então foi nesse momento que Antônio Andes foi declarado ali como um dos principais suspeitos. Ele já tinha passagem pela polícia e toda a família, né, Andes foi declarada como pessoas de interesse. Quando foram interrogar o Miguel Ricardi, a princípio ele tentou dar o álibi de que ele estava com a namorada, né, na data que as meninas desapareceram. Só que essa própria namorada acabou desmentindo, falou que isso não era verdade. Depois disso, ele falou que ele estava preso nessa data. Quando os policiais foram conferir isso, eles constataram que na verdade também era mentira e que o Miguel Ricardi estava solto nessa época. Ele estava ali numa liberdade, né, durante alguns dias. Ou seja, nada que ele falava batia, nada era verdade. Então ele também foi declarado ali como um dos principais suspeitos, né, nesse caso. Com a pressão da polícia, o Miguel Ricardi acabou dando uma declaração do que aconteceu no dia do desaparecimento das meninas. Ele falou que sim, né, que encontrou as meninas na rua buscando carona, que ele e Antônio Andes então ofereceram essa carona para as meninas, né, e que quando eles estavam passando pela discoteca Color, né, o Antônio Andes falou que não era para eles pararem, que eles iam seguir para outro lugar e que eles já tinham tudo planejado que ele ia fazer com as meninas. As meninas já nessa hora, tipo, entraram em desespero, né, não sabiam o que estava acontecendo, queriam parar, queriam sair do carro, mas que não foi permitido e que o Antônio até meio ali que bateu nelas também nesse momento. Eles foram então até um local mais remoto, né, onde tinha uma casa abandonada, e foi nesse local que amarraram as três e começaram a cometer abusos psicológicos e físicos às garotas. Ele também declarou, né, que em um determinado momento, no dia seguinte, os dois, né, ele e o Antônio Andes saíram, né, para comprar lanches, compraram 3 lanches e água, e que uma das meninas até chegou a tomar dessa água. Depois, Antônio disse a ele que teriam de dar um fim nas meninas, que ele não estava concordando com isso, que ele não queria fazer nada disso, que queria soltar elas. Foi então que levaram as meninas a uns 800 metros, né, dessa casa abandonada, deram tiros nas garotas, enrolaram no tapete e a enterraram num buraco que já estava aberto ali, né, no chão, e que foi onde encontraram as meninas posteriormente, né, em janeiro. E esse é o caso, né, até o descobrimento dos corpos, né, e dos primeiros suspeitos. O que aconteceu é que a mídia, que já estava em cima desse caso há muito tempo, né, há 3 meses, com os pais sempre nos programas de rádio, na TV, como eu já falei, eles montaram praticamente estúdios, né, na cidade de Alcacer para acompanhar em tempo real tudo que estava acontecendo. No dia que encontraram os corpos e que foi declarado que realmente eram das meninas, já pegaram os familiares para fazer entrevistas e até programas completos. Nesses programas, eles até liam poesias, né, que as meninas escreviam, pediam para os familiares, né, lerem. E você vê, né, na verdade, porque existem imagens aí na internet que os familiares estavam em choque e que os apresentadores, as emissoras de TV estavam fazendo de tudo para conseguir ali a maior audiência que eles pudessem, sem se importar realmente com o caso, sem se importar com o psicológico ali das pessoas, né? Eles queriam só vender realmente aquela informação, queriam audiência e não estavam nem aí. Ou seja, a mídia caiu em cima e estava fazendo assim de tudo para vender aquela história realmente, só por causa de audiência. Assim que foi feita a primeira autópsia nos corpos, o senhor Fernando Garcia, o pai da Miriam, né, ele foi avisado por uma pessoa ali que seria bom pedir uma segunda autópsia. E assim ele fez, né, ele solicitou aos órgãos competentes ali uma segunda autópsia e designaram uma nova pessoa para fazer, e isso seguiu tudo normalmente. Nos meses seguintes e anos, o Fernando Garcia continuou indo aos programas de TV, rádio, para falar que queria justiça, né? E as pessoas de todo o país estavam apoiando, né? E ele até mesmo recolheu mais de 3 milhões de assinatura para que os responsáveis, né, pela morte das meninas, ao serem condenados, que cumprissem os anos totais da pena. Ele estava quase que toda semana em algum programa de TV, e aqui, né, começa uma teoria da conspiração. Na TV, o senhor Fernando Garcia declarava que em nenhum momento ele teve informações a respeito das investigações, que nunca falavam nada para ele, que ele não sabia de nada, não sabia quem estava sendo investigado ou não, só realmente o Miguel Ricardi e o Antônio Andes. E mais nada, que ele não sabia de nada, que ele não tinha acesso a nada, a processo algum. Foi então que um dia ele apareceu em um programa de TV e falou que sim, que ele tinha roubado o processo e que agora ele tinha provas que nem tudo que divulgavam era verdade, que a polícia não estava falando a verdade. E foi aí que nos dias seguintes ele começou a participar de outros programas de TV, né,
falando algumas coisas. Ele começou a expor que Miguel Ricard não tinha matado as meninas e que ele e Antônio Angeles muito provavelmente tinham sido encarregados somente de enterrar as garotas. E que quem cometeu todo o crime foram pessoas do governo, pessoas com muito dinheiro, né, da elite, e que também provavelmente faziam parte de uma espécie de seita. E na TV ele também citou nomes, e a mídia, que nunca tinha parado de falar sobre o assunto, né, sobre o caso das meninas, deu mais atenção ainda para esse caso. E Fernando Garcia estava em todos os programas realmente, todos os dias praticamente. Essa história que o Fernando Garcia teria roubado o processo rendeu muita pauta, né, para as emissoras de TV, para os jornais impressos também da época. Então todo dia eles soltavam alguma coisa, todo dia o próprio Fernando Garcia ia na TV e soltava alguma informação nova. Ele, o advogado que ajudava ele também, né? E tem muitas das imagens, né, também aí pelo YouTube. Tem até documentários que mostram essas imagens dele declarando isso. No ano de 1997, então, começaria, né, o julgamento do Miguel Ricard. Esse julgamento teve mais de 45 sessões. Uma parte foi transmitida sim pela TV, né, e outra parte não. Nesse julgamento também várias pessoas prestaram depoimentos perante ao juiz, porque eles estavam ali, né, com a mídia toda na cola, então eles tinham que resolver esse caso. As pessoas do país inteiro, né, da Espanha, estavam assistindo esse caso, estavam atrás, estavam lá na porta, né, querendo saber o que ia acontecer ali. Eles estavam eufóricos realmente, porque eles queriam que alguma solução esse caso tivesse. Foi então quando começaram a interrogar os responsáveis pela autópsia, que a segunda pessoa que foi designada a refazer novamente a autópsia começou a declarar várias irregularidades que a equipe anterior acabou cometendo, né? E que poderia ter implicado em ocultações de informações referente ao que realmente ocorreu ali com as meninas e principalmente de quem, né, cometeu aquelas atrocidades com as meninas. E então ele descobriu que DNA de 4 pessoas foram encontradas no tapete que elas foram enroladas, e mais especificamente cabelos, né, de outras 4 pessoas, e que nenhuma delas pertencia a Miguel Ricard. Ou seja, essa declaração batia, né, com o que o Fernando Garcia tinha dito nos dias anteriores, nos anos anteriores na TV. Que realmente, né, os dois poderiam ser ali só as pessoas que foram fazer um trabalho de enterrar as meninas, e não quem realmente tinham cometido o crime. E que talvez tinha ali gente grande por trás. Miguel Ricard foi condenado então a 170 anos de prisão, e a sentença acabou reduzindo para 21 anos. Em 29 de novembro de 2013, ele foi solto, né? Nesse dia, a mídia perseguiu ele nas estações de trem, tentava uma entrevista, fotos, né? Ele estava até com capuz na cara, e ele não deu declarações, e depois ele sumiu, e ninguém sabe mais até hoje, até o paradeiro dele, ninguém sabe onde ele se encontra e como ele está hoje em dia. Antônio Angeles nunca foi preso, na verdade, depois que ele fugiu lá da casa, não se tem muitas informações sobre ele, só que realmente ele foi visto uma vez na Irlanda e que depois ele foi visto em Lisboa, né, em Portugal, onde ele pegou uma embarcação, dizem que arrumou ao Brasil, porque ele era brasileiro, mas ele tinha dupla nacionalidade, né, a espanhola e a brasileira. E daí dizem também, tem ali umas informações que não se tem bem certeza se é verdade, essa tripulação, né, descobriu que ele estava no navio e acabou jogando ele no mar com um colete salva-vidas. Daí também falam que as pessoas responsáveis ali nas buscas encontraram realmente o colete salva-vidas, mas que não encontraram ele. E até hoje ele é um dos criminosos mais procurados, né, pela Interpol, e que não se tem notícia mesmo, ele simplesmente desapareceu. Existe muita informação sobre esse caso na internet, muito documentário. A própria Netflix tem um documentário que é o Caso Alcacer, se não me engano. São 5 episódios, eu assisti antes de trazer esse vídeo, né? Poder pegar, coletar mais informações, pesquisei bastante. Só que tem que cuidar porque tem coisas que você sabe que não são verdadeiras ou que são simplesmente jogadas na internet. Tem muitos vídeos também da TV da época, do caso, né, do julgamento, ou seja, tem informação aí facilmente para mais de 1 hora. Então tentei condensar esse vídeo com as principais informações e ao que parece ser verdadeiro realmente. O próprio pai da Miriam, né, o Fernando Garcia, ele foi acusado de algumas coisas, foi condenado, ou seja, tem muita coisa aí no meio envolvida, muita coisa que ninguém sabe. Então, tem muita informação que eu tive que tirar do vídeo realmente porque não se tem certeza. Se vocês quiserem, eu até posso fazer uma parte 2, assim, com alguns temas que eu não trouxe aqui, sobre o Fernando, sobre os pais das meninas também. Bom, pessoal, esse é o vídeo do caso Alcacer. Deixe um comentário de vocês aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostaram desse, sobre o tema, né?
se vocês conseguiram entender. Deixa aí a sugestão de vocês também, porque isso é muito importante para mim e para o canal. E é claro, se você não é inscrito, inscreva-se, clica aí no botãozinho vermelho, porque isso é muito, muito importante. Deixa teu like também, porque deixando o like, comentando, né, o YouTube entrega o meu vídeo para outras pessoas e o canal cresce também. Então isso é muito importante. É claro, divulga esses vídeos também em outras plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, no WhatsApp. Se enviar para uma pessoa, isso já é o suficiente, já me ajuda muito, o canal cresce. Eu consigo aqui trazer cada vez, né, mais conteúdo, porque olha, é complicado fazer um vídeo desse, tem que correr atrás de muita, muita informação. Mas eu também gosto muito de fazer esses vídeos, eu gosto aí, né, de trazer esse conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo.